Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o Washington Fernando, sou gestor governamental, servidor público aqui do governo do estado de Mato Grosso há 13 anos, e hoje eu vou estar mediando aqui a nossa live, cujo tema é falar sobre as perspectivas para as carreiras de gestão no Brasil. Bom, ser capaz de adaptar-se às mudanças do mundo contemporâneo, melhorar de forma gradativa e contínua os serviços estaduais e implementar políticas públicas que atendam às expectativas cada vez maiores dos cidadãos em um cenário de austeridade fiscal são os desafios enfrentados pela gestão pública brasileira. O capital humano é um dos principais recursos a serem otimizados e potencializados pela gestão pública para fazer frente a estes desafios. As carreiras de gestão têm em seu propósito justamente contribuir para a gestão pública brasileira e por isso nós vamos abordar hoje o tema perspectivas para as carreiras de gestão no Brasil. Você que está participando, você pode fazer perguntas, comentários, eu estou visualizando aqui a sua participação, em algum momento eu posso direcionar perguntas para os nossos convidados. E eu quero apresentar aqui me senti muito honrado de fazer parte dessa live, pelos nossos convidados, né, que vão participar conosco. O primeiro convidado é o Antônio Carlos Fernandes Lima Júnior, ele é presidente da Confederação das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, CONACAT, e ele atua no setor público há mais de 36 anos, no serviço público, nas carreiras do Poder Legislativo e no Executivo, tendo ocupado 3 subprefeituras de São Paulo, Zona Sul, Vila Mariana e Butantã. Com larga experiência também na iniciativa privada, ele é presidente da FENAGELES e da CONACAT. Se dedica a uma ação articulada não apenas nas diversas carreiras de Estado e no seu fortalecimento, como também das entidades sindicais, da iniciativa privada e outras organizações sociais na preservação e aprimoramento das redes de proteção social. 36 anos de serviço público, a minha idade ele tem de experiência, então é uma grande honra receber. Eu já passo a fala para ele também, dar as boas-vindas. E antes eu quero falar também da nossa segunda convidada, que é a Virgínia Bracarense Lopes. Ela que é diretora da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, ANESP. Ela é servidora pública há 13 anos, como eu, todos dedicados a compras públicas como estratégia de transformação. Ela é formada em Administração Pública e Direito, especialista em Direito Público, e ela busca contribuir para um Estado inovador e eficiente. À frente da Central de Compras, ela ganhou alguns prêmios como os de inovação da ENAP, EPPGG, 2019 ENASP, nas categorias de dirigente do projeto com o Taxigov, o prêmio Espírito Público 2019. E hoje ela está cedida ao governo de Minas Gerais, onde ela trabalha na criação de uma unidade de centralização e inovação em compras estaduais. Então, sejam bem-vindos aí os nossos convidados, a grande honra, e eu quero passar já a fala para vocês darem as boas-vindas, e o Antônio Carlos, eu gostaria que você desse as boas-vindas já para o pessoal, se apresentasse melhor, né, e também falasse um pouquinho sobre a CONACAT, né, o que é a CONACAT e o que são essas carreiras típicas de Estado. Bem-vindo. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos, bom dia, Washington, bom dia, Virgínia, e a todos que acompanham esse movimento, essa live nossa. E é uma honra enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer, inclusive, cumprimentar o Airo, cumprimentar a GGMT, porque acho que esse é um bom momento para nós discutirmos em profundidade alguns assuntos que estão bem aí à nossa disposição. Eu brinco, acho que eu estou no serviço público desde Cabral, tá? Então a gente está aí trabalhando já há algum tempo. Eu diria até que eu vim para o serviço público meio que arrastado.
É bem isso mesmo, não tinha a menor intenção. Eu estava na iniciativa privada, 20 e poucos anos, gerente de multinacional, e eu não tinha intenção. Acabei, por motivos outros, acabei chegando e entrando no serviço público, e acabei me apaixonando por todo esse tema da estrutura de Estado. Acho que é uma oportunidade muito grande que nós temos de tentar dar uma contribuição nesse processo. A CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, ela foi criada inicialmente, aliás, vai completar 10 anos de existência agora do dia 14 de dezembro. Ela começou inicialmente como CONFELEGES, que é a Confederação do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil, e, no segundo momento, ela se transformou em CONACAT, pegando as carreiras e atividades típicas de Estado como um todo, e ela hoje tem um papel, que bom, de alguma projeção, alguma responsabilidade também nesse cenário todo. Eu acho que este é um bom momento para nós estarmos discutindo o papel das carreiras típicas de Estado e toda a sua estrutura, tudo que envolve esse cenário todo. A CONACAT se sente honrada de estar aqui ao lado da Virgínia, ao lado da ANESP, que são entidades da GGNT, que são entidades muito respeitadas e de muita responsabilidade também em todo esse cenário. Mas é um prazer estar aqui contribuindo com todos. Bom, nós que agradecemos, né? Tamanha honra de tê-lo aqui conosco. E eu quero dar as boas-vindas também para a Virgínia, passar aí a fala para ela falar um pouquinho sobre ela e também sobre a associação a qual ela representa e a maneira, nem todos conhecem, né, a carreira de gestão no âmbito federal, e você falar um pouquinho para nós como que funciona a carreira de gestão de políticas públicas no âmbito federal e qual que é o papel da associação. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigada, Washington. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia para todos que nos assistem. Inicialmente, agradecer o convite por participar desse conjunto de lives que a gente está promovendo. Também parabenizar a carreira pelos seus 20 anos. Para nós é muito importante esse diálogo, esse debate, né, para qualificar as temáticas de políticas públicas e gestão governamental que acontecem no nosso país. Então, a minha formação, muito brevemente, né, me formei em administração pública pela Fundação João Pinheiro, então fui, durante 6 anos, membro da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental no estado de Minas, e em 2012 passei a compor os quadros da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental no governo federal, qual hoje faço parte da ANESP, que é a nossa associação que representa todo esse conjunto de profissionais, né? Então, a nossa carreira federal, iniciou-se o debate ali na década de 80, em 1982, ela foi criada em 1989 pela Lei 7834. Nós temos por principais atribuições, né, trabalhar com a questão da formulação, implementação e avaliação das políticas públicas, também atuando na dimensão da gestão, e temos também um papel fundamental em assessorar, apoiar os cargos de direção e assessoramento dos altos escalões da administração pública federal. É uma carreira, né, que tem hoje quase 1.000 pessoas ocupando aí diversas posições e também atuando em projetos estratégicos, e é uma carreira similar até a da gente, a de outros estados e alguns municípios que se dedicam a essa temática da gestão governamental. No nível federal, nós temos uma atuação que a gente pode dizer que ela é transversal. A carreira, ela é, né, pertencente aos quadros do hoje Ministério da Economia, e nós podemos atuar em qualquer órgão, qualquer entidade, autarquia e fundação, realizando essas atribuições que estão previstas na legislação. Então, nós temos aí a possibilidade de ter exercícios descentralizados, fazendo sempre esse papel que é interagir entre a camada mais alta, o comando político, e orquestrar e também implementar e desenvolver ações
que acontecem no âmbito da administração pública, no nível da burocracia, né, sem nenhuma conotação aqui pejorativa no termo. Então, demonstra-se aí, tanto no nível federal como as outras carreiras similares, e também represento aqui a nossa federação, né, a FENAGESP, que é a Federação das Carreiras de Gestão de Políticas Públicas, da qual a gente também faz parte, que tenta reunir todas essas associações e esses profissionais que dialogam constantemente pela melhoria, o aprimoramento da nossa administração, buscando prestar serviços públicos de maior qualidade para a sociedade, que é justamente o nosso papel enquanto servidores. Então, agradecer vocês a oportunidade de estar aqui presente e vamos ter uma boa conversa aí nesses próximos minutos. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Bom, lembrando para você que entrou depois aí na live, você pode participar. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui, né? Eu estou mediando aqui esse bate-papo, mas não é um bate-papo entre nós três. A ideia é que vocês que estão aí assistindo possam participar também, enviando perguntas, questionamentos. Eu consigo ler aqui os comentários de vocês e eu posso transmitir, né, esse bate-papo aqui para eles. Eu estou fazendo esse papel de mediar. E eu quero explorar um pouquinho desses 36 anos, 3 décadas de experiência do Antônio Carlos no setor público. E nessas 3 décadas, muitas coisas aconteceram, com certeza, né? Queria dar a oportunidade de ele falar para nós um pouquinho da evolução que da evolução que aconteceu durante essas 3 décadas nas carreiras típicas de Estado, e mais do que nunca, diante do texto da proposta da reforma administrativa, nós nunca tivemos tão quente, né, o conceito de carreiras típicas de Estado. Afinal, Antônio Carlos, o que caracteriza uma carreira típica de Estado, até porque o governo não caracterizou na PEC, deixou para uma lei posterior poder definir, né, o que são essas carreiras, né? Na sua visão, o que é, e fala um pouquinho dessa sua história de 36 anos aí. Washington, eu diria o seguinte, que nós temos, e nas reuniões da CONACAT, de onde, aliás, faz parte, felizmente, tanto a FENAGESP como a gente, que fazem parte da CONACAT, nas reuniões nossas, é muito abordado um tema, até por um dos nossos parceiros da FENACC, em Perus, a questão de qual o Estado que nós queremos. Eu acho que nós temos que tentar entender e contextualizar as carreiras típicas de Estado e toda a sua estrutura, né, dentro da resposta principal, que é o Estado que o brasileiro quer para si. E aí eu recorro um pouquinho a uma figura. Imaginem que, passando por uma rua qualquer, né, 3 entes de toda a nossa estrutura do Estado, do Brasil, se deparam com um grave problema social. Por exemplo, uma família em situação de vulnerabilidade. E os 3 entes são o Estado, a sociedade e o mercado. E eu quero deixar antes bem claro que nós não estamos fazendo juízo de valor. Nós estamos pegando qual é a essência de cada um desses 3 na sua atuação, não no seu comportamento em si. Então, esses 3 entes se deparam com uma situação como essa e a sociedade pergunta aos outros 2, ao Estado e ao mercado, o que fazer diante disso? E aí está no DNA do mercado, né? Estamos aí, e somos incentivadores e defensores do mercado, por favor, vamos deixar isso muito claro. Nós temos que entender qual é o conceito básico, né? Que é o mercado olha e fala assim, isso não traz resultado objetivo nenhum. Né? Nós temos que nos livrar desse problema. Essa é a forma como o mercado, como estrutura, como ideologia, ele atua. O Estado, e também não é porque ele é bonzinho, é porque também está na sua essência, ele olha para aquele problema e fala, como que nós podemos resolver esse problema? E o que nós estamos enfrentando com a reforma administrativa, com tudo que está no caminho, é vamos dizer, a luta que o mercado faz de não querer ter
o Estado como mediador desse conflito de interesses, né? E nós, então, estamos enxergando essa questão qual a importância que nós temos que dar, que a sociedade tem que perceber nas carreiras de Estado para o bem-estar da própria sociedade. É essa a questão que nós temos que levantar nessa discussão. Nós temos que fazer com que a sociedade perceba que as carreiras de Estado, e particularmente agora, no caso que nós estamos abordando, que são os gestores governamentais, né, que têm uma importância fundamental no funcionamento exatamente dessa estrutura de Estado e nos diversos setores, nas diversas áreas em que vocês atuam. Então, nós temos aí uma questão a ser muito bem definida, que é nós levarmos a discussão para a sociedade de qual é o Estado que queremos. E aí entram tanto a questão do miolo das carreiras, da sua estrutura mais forte dentro do Estado, como tudo que compõe essa estrutura, né? Uma expressão que bem observada, até eu já ouvi essa expressão adequada também de outros parceiros, que é a questão do vínculo funcional, né? Nós temos em mente que o Estado é toda essa formação e todo o vínculo institucional que movimentam as nossas estruturas, que são responsáveis por essas estruturas. Então, eu diria que, para encerrar, que a importância dessas carreiras é, principalmente, na estruturação do Estado, fazermos também a sociedade perceber a importância desse Estado para o bem-estar social. Perfeito. Batendo um papo um pouco com a Virgínia agora, nós vimos agora no texto da reforma administrativa uma proposta de colocar como princípio constitucional da administração pública a inovação. E, olhando para o currículo da Virgínia, ela atua nesses 13 anos no setor de compras, uma vertente de inovação, e ganhou alguns prêmios importantes na área de inovação. Eu gostaria de dar oportunidade para ela falar um pouco dessa experiência de inovar numa área que normalmente tende a ter muitas resistências à mudança, que é a área de compras públicas, né? Queria que você contasse um pouco para nós, Virgínia, das suas experiências, né, empreendendo dentro do serviço público, intraempreendendo, né, e fazendo inovações acontecerem nessa área de governo. Fique à vontade para compartilhar conosco. Obrigada, Washington. Acho muito interessante a reflexão que o Antônio Carlos fez, porque vai casar um pouquinho com essa fala que eu trago para vocês, né? Qual é o Estado que a gente quer? Responder essa pergunta é a mesma coisa que a gente também tem que refletir quando a gente está falando de compra pública. Qual é o objetivo, a finalidade de uma determinada contratação, né? Todas as políticas públicas nossas precisam, em algum momento, de uma compra pública para ser realizada. Para viabilizar um ônibus escolar, para viabilizar o medicamento, para viabilizar as próprias escolas. Então, responder essa pergunta, e desde um contexto mais amplo que o Antônio Carlos coloca, até um menor, que é o de compras, esse o quê, o porquê, ele é fundamental, porque só assim, então, a gente começa a ter mais clareza do como fazer. Quais os procedimentos e instrumentos são os mais apropriados para a gente alcançar esses objetivos. E chama muita atenção que essa parte da inovação que o Washington destacou, né, que eu venho atuando aí na parte de compras, não precisou ter uma previsão num texto constitucional como a reforma traz. Na verdade, inovação já aparece na Constituição em vários dispositivos. A gente, inclusive, tem um capítulo dedicado, né, para a parte de ciência, tecnologia e inovação. Mas inovação é uma coisa pela qual nós temos que estar abertos, porque servidores públicos, o Estado e principalmente as carreiras de gestão, elas têm por objetivo sempre buscar um Estado mais eficiente, melhor estruturado e que atenda melhor o cidadão e preste melhores serviços públicos. Então, essa parte da inovação, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, buscar nos desenvolver, nos capacitar, novas ideias,
dialogando com outros atores, seja mercado, seja academia, seja terceiro setor, é fundamental para desenvolver essas iniciativas. E foi isso que eu percebi muito nessa trajetória dos times dos quais eu pude fazer parte, né, e várias vezes ali interagindo também com representantes das nossas próprias carreiras, que você tem sim uma grande resistência à mudança, mas entender esse contexto do setor público, entender que você tem realidades no entorno que precisam ser absorvidas, e na verdade, mais que isso, que a gente precisa parar e refletir o que dessas boas práticas nós conseguimos incorporar na administração. Porque só quem conhece bem o contexto da administração, uma finalidade de um serviço público, de uma política pública, consegue identificar aquilo que pode ser incorporado pela administração. Aonde estão aí as oportunidades, os desafios e também os nossos limites de atuação. Então, toda essa arquitetura, essa lógica de diálogo, de refletir, de entender, de construir colaborativamente, trazer as pessoas para esse debate, foram pontos principais para conseguir êxito nessas iniciativas que nós tivemos. E aí tem o destaque, né, do TaxGov, porque foi uma nova modelagem de transporte de servidores que nós fizemos ainda no contexto no governo federal, o almoxarifado virtual, que foi construir uma grande prateleira virtual para adquirir materiais de expediente, né, de uso administrativo, mas também outras iniciativas de grandes instituições que nós temos aí acontecendo ao longo de vários anos, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que criou, por exemplo, o próprio ônibus escolar, né, que sobe aí morros e vai em determinadas regiões que o ônibus tradicional não chegaria. Então, é muito importante ter em mente que a inovação não é porque ela vai passar a ser, né, disciplinada como a proposta da PEC vem tentando, ela já é uma realidade, ela já é uma necessidade, e nós já temos o compromisso, o dever e o objetivo de sempre perseguir, e a inovação tendo aí, não é uma inovação qualquer, a inovação que traga melhorias, tanto para a própria estrutura da administração, como melhorias e melhores serviços públicos, que é atendendo a finalidade do próprio Estado. Então, me chama muita a atenção, né, não precisar de todo esse arranjo da reforma da PEC 32 nessa temática, porque já é uma realidade com a qual a gente convive e que a gente precisa buscar. Com desafios, sim, ultrapassando esses desafios, dialogando e alcançando bons resultados. Excelente. Bom, não tem como não falar dela, né, da PEC 32, haja vista que o nosso tema aqui é falar sobre perspectivas das carreiras de gestão no Brasil, independente da PEC, como você diz, né, são perspectivas, por exemplo, da inovação já tratadas no âmbito da gestão, como você bem disse. No entanto, nós temos agora uma matéria a ser discutida que vai potencialmente alterar a Constituição Federal e que envolve impactos para as carreiras típicas de Estado e as carreiras de gestão e para o serviço público brasileiro. Então, nessa rodada de bate-papo aqui, eu gostaria de dar oportunidade para os preletores, começando pelo Antônio Carlos, para falar um pouco mais para a nossa audiência aí sobre a PEC 32, sobre a proposta de reforma administrativa, como que você vê os pontos colocados na proposta, de repente, se você puder inteirar as pessoas que não têm conhecimento sobre o bojo, pelo menos geral da proposta, e como isso pode impactar e gerar perspectivas futuras para as carreiras de gestão no serviço público brasileiro. Eu deixo à vontade o Antônio Carlos para começar, falar com toda a sua experiência, e depois eu passo para a Virgínia também, dar um recorte um pouco mais focado na área de gestão pública, né, e de políticas públicas. Pode ficar à vontade, Antônio Carlos. Muito obrigado, Basto. E eu acompanhei com bastante atenção a colocação da Virgínia, realmente depois queria até discutir um pouco mais alguns temas que você abordou. Mas eu não vou, talvez, responder
a sua pergunta em relação aos pontos da reforma, que é uma reforma bastante ampla, ela tem bastante uma abordagem muito ampla e muito significativa. É uma mudança do Estado, é uma mudança da visão do Estado. Eu vou tentar resumir a minha visão num episódio que atribui-se a um grande empresário, vou evitar nomes, mas houve um grande empresário que foi prefeito de uma grande capital do Brasil. E conta-se que, num dado momento, ele, despachando alguns assuntos administrativos no seu gabinete, ele fez o seguinte comentário: na minha empresa, se o funcionário reinventa os procedimentos, cria novas situações e dá certo, ele vira gerente, ele vira diretor, se ele for bem, ele ocupa até o meu lugar. Tá? Mas aqui na administração pública, eu me deparo com o fato de, se o funcionário faz alguma coisa fora da cartilha, das regras que estão estabelecidas para o funcionamento, eu sou obrigado a puni-lo. Eu não sei se tinha alguém na hora lá, Virgínia, para dizer para esse grande administrador, irrespeitável, se tinha alguém para dizer para ele que, felizmente, é assim. Quem comanda, quem manda na empresa privada é o proprietário, são os seus diretores, são os seus acionistas, e o proprietário ele pode estar no carro e, por telefone, pelo celular, dar uma ordem que sai todo mundo correndo a cumprir uma mudança significativa que seja na empresa. Ninguém as pessoas vão cumprir, porque os reflexos se dão sobre o seu patrimônio, diretamente sobre o seu patrimônio pessoal. Já na estrutura pública, quem manda é a lei. Então, se você quer mudar procedimentos, você tem todo um caminho a seguir. Você cria um projeto de lei, encaminha ao legislativo para ver lá discutido, fazer as alterações. Só que o que nós estamos vendo nessa reforma que está proposta? Está vindo com aquela visão de absolutamente voltada para o mercado, totalmente voltada à iniciativa privada. Então, é aquela visão de que vamos mudar tudo e acabou o assunto, não se discute mais. E mandaram uma reforma administrativa monstruosamente grande e forte para o Congresso. E há uma responsabilidade muito grande do Congresso em fazer uma discussão desse problema em profundidade, porque vai alterar profundamente o Estado tal qual nós o conhecemos. E eu diria o seguinte, é mais ou menos assim, nós vamos, em vez de dar o peixe, vamos ensinar a pescar. E essa é uma coisa usada bastante comumente. Só que o que estão fazendo é tirando toda a rede de proteção social de um minuto para o outro e querendo transformar todo o brasileiro num pejotizado bem-sucedido, querendo transformar, fazer com que... Tem uma imagem que acho que representa bem isso. Quando nós vamos ensinar nossos filhos por exemplo, a andar de bicicleta, a gente põe o filho na bicicleta e solta e deixa ele se virar. Vai variando e tal, mas nós vamos atrás, nós vamos tomando conta do que acontece, dando suporte. Quando você joga uma criança na água para aprender a nadar, ela vai se debater, mas você está ali do lado acompanhando. Esse ali do lado acompanhando, em termos de Estado, são as redes de proteção social. O que estão querendo fazer com o Brasil é jogar toda uma estrutura, todo um povo, com toda uma história ao mar, aos tubarões, e falar assim, ou bem você aprende a nadar, ou bem você morre. E não tem rede de proteção social. Então, eu acho que nós estamos nessa reforma trabalhista enfrentando um problema de muita gravidade de visão de Estado e de cidadão. Okay. Passando para a Virgínia. Aí, Virgínia, qual que é a sua visão sobre, em linhas gerais, né, o recorte para
para as carreiras de gestão e de política pública? Como que fica numa eventual reforma administrativa total ou parcial, né, do que foi mandado? O que você vê do futuro para essas carreiras e como você acredita que é a percepção, polemizando um pouco, a percepção da sociedade em relação a essa perspectiva de reforma? Bom, Washington, o que a gente pode primeiro fazer uma grande reflexão, né? A PEC 32, ela chama-se PEC de reforma administrativa, mas ela só trata de uma dimensão do que a gente, né, precisa para fazer uma reforma administrativa, que é a parte de pessoal. Quando a gente está falando de uma reforma administrativa, a gente vai passar também em discussão de estruturas organizacionais, ferramentas, informação, a parte de recursos, olhando sempre para essa estruturação ou reestruturação, para qual resultado a gente quer alcançar, que dialoga com o que o Antônio Carlos colocou aqui anteriormente, que é a nossa visão de Estado, e depois caindo num ciclo de avaliação para ver se essas propostas e depois esses mecanismos estão funcionando. Então, a PEC, a proposta do jeito que ela é feita, ela só aborda uma dessas dimensões, que é a parte de pessoal, e infelizmente ela carrega consigo uma narrativa bastante, né, problemática, que é enxergar o servidor público não como ele que é um agente de transformação, mas como um custo, e alguém que não está ali atuando e tem diferentes problemas, e grande parte da responsabilidade pelo insucesso de determinadas realizações está nele, não em um contexto maior. Acho que esse é um ponto muito problemático. E quando a gente traz para o olhar das carreiras de gestão especificamente, vem aí na primeira fala que você convidou o Antônio Carlos a colocar, que foi as atividades típicas de Estado. A PEC não traz esse conceito. Na verdade, e aí é um outro ponto muito sensível dela, a PEC passa para a gente quase assim como alguns cheques em branco que depois vão ser objeto de discussão em sede de projetos de lei. Então, a gente está falando de gestão de desempenho, consolidação das carreiras, modernização das formas de trabalho, né? Arranjos institucionais, ajustes no estatuto do servidor, diretrizes de carreira. Então, tem um conjunto de coisas que a gente não está enxergando hoje, as regras desse jogo, como é que elas vão ficar. Isso é um ponto muito sensível. E nessa questão está fundamentalmente a razão de ser das carreiras de gestão. Nós, de novo, né, repetindo, as carreiras, elas têm em si, né, no seu gene, buscar a reforma administrativa. Resta saber qual é. Ninguém aqui vai ficar negando que precisam haver reformas e precisam haver melhorias, mas quais são e como elas vão ser feitas. Então, no caso das carreiras, é fundamental saber a discussão. O que vai ser considerado típico ou não de Estado? E o exemplo que eu coloquei aqui anteriormente, né, das realizações que eu pude fazer na minha trajetória, e todas elas se deveram à formação que eu recebi, ao conhecimento que eu fui acumulando dentro do Estado, às pessoas dentro do Estado com as quais eu trabalhei, porque esse entendimento ele é fundamental. É importante que a administração tenha celeridade, dialogue com outros atores, mas no momento que a gente, por exemplo, traz essas diferentes formas de vínculo, diferentes regimes, coloca em questionamento a estabilidade, que ela é, antes de tudo, do serviço público, e o servidor é o meio de garantir essa estabilidade dos serviços, por isso fundamental a estabilidade do servidor, a gente começa a deixar um cenário bastante temerário para essa administração pública continuar prestando os seus serviços. Então, aqueles pontos que eu vejo mais sensíveis, né, para as carreiras de gestão, são esses. Qual é esse futuro? O que é esse Estado? Como que essas carreiras vão ficar, né? Infelizmente, sim, responder como que as carreiras ficam é uma grande interrogação, porque a PEC não coloca isso. E aí a gente vai vendo debates de os servidores atuais não vão ser afetados, mas não tem isso escrito e não tem garantias. Coloca-se que a PEC vai trazer economia e redução de custos, mas na própria exposição de motivos fala-se que não tem um impacto. A ausência de informações, de diagnóstico, para se justificar que essa reforma é a melhor estrutura. Então, todo esse conjunto
me faz justamente trazer todas aquelas atribuições que são das carreiras de gestão e são de outras carreiras também, de quanto é necessário nós entendermos melhor o contexto, desenharmos melhor qual é essa visão de futuro, e então saber quais vão ser esses passos que precisam ser dados, e as carreiras de gestão têm um papel fundamental nessa construção, fundamental nesse diálogo, fundamental nessas implementações. Mas, infelizmente, a forma como a proposta de emenda é colocada deixa essas carreiras extremamente expostas, além também de, dentro da proposta de texto, ter ali espaços que também são muito questionáveis. Por exemplo, toda a liberdade de modelagem organizacional que se quer trazer para o executivo e tirar do debate em sede do legislativo. Então, as carreiras de gestão, elas têm na sua gênese, na sua essência, no seu conhecimento e nas suas atribuições de atuação, que debater e contribuir para a discussão do que é essa reforma administrativa. Mas, infelizmente, pensando nas carreiras em si, a insegurança também e a ausência dessas diretrizes e da clareza do que se quer fazer é muito grande. Ou seja, na sua opinião, uma certa superficialidade da proposta, e do Antônio Carlos um viés muito mais ideológico do que técnico, né, Antônio Carlos, pelo que eu entendi da sua fala. Eu tenho uma pergunta aqui Eu gostaria de fazer uma observação sobre a fala da Virgínia, se você permitir. Tá? A Virgínia fez uma abordagem muito correta. Eu queria chamar a atenção que a minha visão, Virgínia, de por que não é feita a abordagem das carreiras, né, vamos dizer, colocar claramente qual é essa reforma quando se fala em termos de carreiras de Estado e quais são e como qualificá-las adequadamente, é porque eu entendo que aqueles que estão mais por trás de toda essa reforma, a visão deles é que essas carreiras sequer deveriam existir. Na opinião deles, é simplesmente a eliminação quase que por completo do papel do Estado na vida do cidadão e deixar que as regras, as leis de mercado é que façam o encaminhamento de tudo. Desculpa, eu não queria deixar de fazer essa observação. Fiquem à vontade. Eu tenho uma contribuição aqui do Carlos Neto. Eu pedi aí para o Daniel ajudar a voltar aí um pouquinho o comentário dele. Eu vou ler o comentário dele para vocês e passar para vocês responderem. Ele fez uma pergunta. Então, ele diz assim, no comentário dele: os servidores da área de gestão trabalham exclusivamente para governos ou processos, ou seja, não desenvolvem trabalho diretamente com a sociedade ou não fazem alianças com setores organizados. Exemplos de temas que poderiam ser trabalhados com a sociedade: reforma tributária, reforma fiscal ou da Previdência. São temas que poderiam ser trabalhados pelas carreiras de gestão no sentido de oferecer perspectivas diferenciadas para a sociedade. O que vocês pensam sobre isso? Antônio e Virgínia, conseguiram captar aí? O sentido da fala do Carlos aí é mais no sentido de uma questão de percepção social também das entregas das carreiras de gestão, né? Então, ele questiona um pouco e sugere aqui que algumas agendas deveriam ser mais enfrentadas pelas carreiras de gestão, como a Virgínia disse, para que a sociedade percebesse, é isso que eu entendi, Carlos, percebesse um pouco melhor as nossas entregas. Bom, se me permitir fazer um comentário, Carlos, as carreiras de gestão, né, talvez eu vou até ser suspeita, porque a minha trajetória é toda em atividades de gestão, né? É o bastidor ali que são as contratações públicas. Mas veja só, independente se as nossas carreiras de gestão e os nossos servidores estão diretamente em políticas públicas finalísticas, ou se eles estão nas atividades de gestão governamental, que geralmente estão ali
associadas às questões mais meio, vamos dizer, todas elas são fundamentais e têm um impacto direto na sociedade. Pode ser que o nosso cliente, quando eu estou ali fazendo uma contratação, eu não esteja entregando um bem ou serviço, em algumas situações, direto para o cidadão. Mas a forma mais eficiente possível, se eu consigo incorporar, né, novas práticas, se eu revejo processos, e se eu tenho uma administração cada vez mais eficiente, eu estou, sim, contribuindo e entregando algo que melhora o serviço público para a sociedade. Então, todos nós, independentemente do local e da atividade em que nós estamos, a nossa entrega, ela é para o público, né? Ela olha para a sociedade, ela olha para um Estado mais eficiente, mais democrático e que esteja ali sempre atendendo aos direitos dos cidadãos. E eu concordo contigo quando você coloca que os servidores que fazem parte dessas carreiras de gestão têm que estar, sim, trazendo debates, trazendo propostas, trazendo reflexões desses temas que são tão centrais, como você destacou a questão, por exemplo, da reforma tributária, da reforma fiscal, e nós estamos aqui debatendo a reforma administrativa, que a ausência de um diagnóstico robusto, a ausência de reflexão, a ausência de diálogos com as carreiras, sim, pode ser colocado como um dos pontos que deixam essa proposta mais frágil. Por que não ter usado todo esse conhecimento e todo, né, essa expertise que essas carreiras têm para debater essas propostas e realmente encontrar aonde estão determinados problemas e soluções, e que tem muitas soluções que não precisam da PEC para serem rodadas. A gente está falando, na verdade, por exemplo, quando diz ali de avaliação de desempenho, nós já temos normativos. Falta procedimento, processo e fazer isso rodar. Mas também não pode ser uma avaliação do servidor só dele. As avaliações têm que estar atreladas às políticas públicas, aos resultados que elas vão gerar. Por isso, esse tema também se torna muito sensível. Então, essa é a minha opinião. Eu concordo contigo que tem muitos assuntos que a gente pode contribuir, mas que, independente de onde nós estamos, no fim, todo o nosso trabalho e nosso esforço alcança a sociedade, por mais meio seja o processo no qual nós estamos envolvidos. Antônio, fazer uma complementação muito breve. Foi perfeita a colocação da Virgínia, e eu queria só acrescentar, Virgínia, que vocês, gestores, já participam, na verdade, ativamente. Eu vejo na CONACAT, a CONACAT tem, nas suas estruturas, fiscos, né? Todo o fisco municipal, áreas do fisco estadual, áreas do fisco federal, e essa discussão, por exemplo, da reforma tributária, é uma discussão muito presente nas nossas estruturas e nos nossos parceiros. E os gestores governamentais, por exemplo, em nível federal, presentes em diversos ministérios, participam ativamente desse processo e contribuem com todo um cabedal de conhecimento que vocês têm, de expertise, para todo esse processo acontecer. O que chega como produto final à sociedade é tudo que foi elaborado por todo esse conjunto, inclusive os gestores. Excelente. Bom, fazendo mais uma pergunta para os dois, eu fiz um artigo científico recentemente no mestrado, que eu estou cursando, que é sobre inovação tecnológica. E eu assustei quando eu descobri que as pesquisas apontam que, primeiro, as mudanças tecnológicas, elas vêm com cada vez mais velocidade, e as mudanças sociais, econômicas, ambientais também aceleraram o tempo, e isso implica em uma certa dinâmica do serviço público para dar conta do tamanho do desafio que é as mudanças que acontecem, me parece, cada vez mais rápidas. Algumas pesquisas mostram que cerca de 60% dos serviços vão ser substituídos parcialmente por equipamentos de tecnologia de inteligência artificial, e o servidor vai ter que conviver muito mais com a tecnologia, e me parece que os desafios
de uma maior flexibilidade de adaptação, e nós temos essa reforma, como vocês bem falaram, que superficializou um pouco a discussão, foi mais por um cunho de cortar gastos e ver o servidor como um custo e não como um capital humano para fazer frente às melhorias na gestão pública. Como que a gente pode fazer do limão uma limonada, né? Como que nós podemos aproveitar o ensejo dessa janela de oportunidade de discutir reforma administrativa ou se não, reforma do modelo de gestão de pessoas no governo, no Estado, na verdade? Como que vocês acham que a gente pode aproveitar essa janela para discutir alguns temas que são importantes e são inegáveis, né? Como essa questão de melhorar a produtividade dentro do setor público, a flexibilidade das carreiras, enfim, outras agendas que vocês acham que são relevantes. Quem quer falar? Eu vou só fazer uma introdução para que a Virgínia faça a limonada. Jogaram a responsabilidade para você, tá, Virgínia? Eu diria o seguinte: nós vivemos algumas fases durante a história da humanidade em que, por exemplo, as grandes transformações se contavam em milênios, né? Isso para chegar mais perto até. Depois, as grandes transformações começaram a se contar por séculos. Depois, as grandes transformações por gerações. E as grandes transformações por décadas. Hoje, as grandes transformações se dão anos contados, sobrando dedos numa mão. Então, esse é o grande desafio, de fato. Nós estamos vivendo transformações de tal forma velozes, de tal forma abrangentes, que é um desafio bem colocado. Este é um grande desafio. Como transformar esse limão numa limonada é um exercício interessante de serviço, porque como que nós vamos acompanhar e a estrutura pública, e particularmente os gestores, né, acabam tendo a responsabilidade de estar acompanhando muito de perto essa evolução toda, e como transformar essa evolução para dentro da estrutura pública. Realmente, eu estou muito curioso para ouvir a Virgínia sobre o que ela pode dizer para nós sobre isso. E jogou toda a responsabilidade para você, viu, Virgínia? Vou tentar, vamos lá. Washington, eu acho que a sua fala traz pontos muito importantes, mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Quando a gente está falando de eficiência, de flexibilidade, de incorporar tecnologia, dessa velocidade das mudanças, nós estamos sempre olhando o quê? A administração precisa constantemente estar revendo os seus processos. E temos que tomar um cuidado quando essa questão da flexibilidade, ela começa a apontar para uma flexibilidade das pessoas que trabalham com essas temáticas na administração. Não são coisas, né, que não podem ser confundidas, e a gente não vai necessariamente alcançar eficiência e flexibilidade no modo de funcionamento da administração e na prestação dos serviços se a gente flexibilizar os vínculos desses servidores. Me lembra muito uma analogia, né, e aí essas mudanças que são muito frequentes, acho que torna isso mais necessário. Fala assim, quando a gente está ouvindo, né, os músicos tocando jazz, a gente não percebe quando eles improvisam. Por quê? Porque eles têm um nível tal de conhecimento que eles conseguem improvisar sem que ninguém perceba que foi necessário aquele recurso. Se a gente começa a abrir mão de ter profissionais cada vez mais especializados, reter conhecimento, desenvolver esses servidores, para que eles consigam, independente do contexto, conseguir incorporar, dialogar e acomodar essas evoluções a toda essa estrutura da administração, que ela não é simples, não é qualquer pessoa que chega que consegue digerir, entender e colocar de pé essas políticas públicas, nós vamos começar a ter aí, na verdade, talvez é um risco maior de não conseguir alcançar essas eficiências e as tecnologias, né? E ter aí cada vez um Estado mais eficiente. O que eu quero, então, dizer com essa minha fala, né?
nós estamos, na verdade, num contexto de precisar entender melhor o servidor que nós temos, capacitá-lo, desenvolvê-lo, retê-lo, dar condições para que ele possa prover, então, todos esses serviços públicos e rever esses processos e trazer mais qualidade. E não precarizar, como o Antônio Carlos colocou na fala, né, mais inicial dele, da pejotização, por exemplo. Não é eu trazendo a iniciativa privada para dentro e toda essa lógica de funcionamento que eu vou garantir serviços públicos mais eficientes. E as carreiras de gestão têm esse papel fundamental, traduzir essa visão de qual é o Estado que nós queremos é o que tem ali os direitos e deveres que estão previstos na nossa Constituição. Traduzir aquilo em política pública, dar garantias, os acessos e fazer isso tudo com eficiência, só realmente quem conhece bem a máquina, quem conhece bem os resultados que precisam ser alcançados, quem consegue fazer esses dialogar e traduzir isso para a sociedade, que como quem está nos assistindo aí já tem colocado muito bem, a sociedade às vezes fica muito alheia ao que a administração está discutindo, então nós temos também que tornar mais palatável esses diálogos e essas construções que acontecem aqui. Só assim nós vamos conseguir ter as melhores entregas. Então, o papel fundamental desses servidores, das carreiras, de se profissionalizarem cada vez mais. Só que a gente só consegue alcançar esse nível de maestria se nós temos um ambiente que está ali favorável a esse desenvolvimento, e não a um ataque ou a uma diminuição, né, dos espaços, ou uma falta de segurança nas decisões e nas propostas que os servidores fazem no seu dia a dia, e ficando aí, às vezes, à mercê de transições políticas que o Estado não pode ficar à mercê de mudanças de governo, né? E aí a gente volta lá atrás na questão da estabilidade e da continuidade dos serviços públicos. Perfeito. A contento, Antônio Carlos? Essa questão da estabilidade do servidor público me remete a um exemplozinho pequeno, mas muito emblemático. Por um acaso, estávamos lá numa Assembleia Legislativa de um estado do Norte, em que a Assembleia chamou os vereadores eleitos naquele ano anterior, e isso já era fevereiro, eles estavam tomando posse, e para algumas pessoas conversarem, trocarem ideias com os vereadores eleitos do estado. Uma das pessoas, por um acaso, fui eu, e eu estava falando exatamente da importância das estruturas estáveis dentro dos legislativos municipais, né, de como tem nos legislativos o cargo em comissão em bastante penetração também, parte da estrutura do legislativo, mas a importância do equilíbrio disso, né, e para o bom funcionamento do legislativo. Aí vira um presidente de uma Câmara Municipal, Virgínia, e fala assim: eu acho que sei do que você está falando aí, Antônio Carlos, porque na nossa cidade renovaram 100% dos vereadores. E no dia 31 de dezembro, 100% dos servidores da Câmara eram cargos comissionados, eram de livre provimento. Eles simplesmente exoneraram todo mundo. Nós não sabíamos quem tinha a chave da Câmara Municipal para nós podermos entrar e tomar posse e fazer o nosso trabalho. Então, um caso bastante emblemático da importância de nós mostrarmos a quem está fazendo essas reformas o quanto tem que se atentar para a continuidade administrativa requerida pela estabilidade. Bom, nós estamos caminhando para o final da live, e eu vou deixar uma última pergunta aqui do Agno, e na sequência a gente já vai para as considerações finais. O Agno comentou aqui, o Agno Vasconcelos comentou e fez uma pergunta: qual Estado nós queremos? Qual serviço público deve ser prestado à sociedade? O conceito de universalidade dos serviços de saúde, educação e segurança pública serão mitigados? Ele deixou essa indagação aí para os senhores. Agno,
Muito bom ver a tua pergunta. Um abraço para você. Eu creio que eu comentei um pouquinho disso, né, na minha fala anterior. Não, vou voltar e falar assim, não temos uma resposta assim para falar aqui quem somos nós só dentro dessa live para falar qual é o estado que queremos. Isso é um debate que ele tem que ser continuamente feito, incorporando a sociedade nessas discussões. Mas nós temos a referência, que é o que está na Constituição. Ali nós temos clareza de quais são os direitos dos cidadãos que o Estado tem que preservar, quais são os deveres que tanto o Estado quanto as pessoas têm, e é para buscar aquilo que nós temos que desenhar as políticas públicas. E a forma melhor disso ser prestado, de alcançar esses objetivos, é trazendo a sociedade para esse debate e é colocando as carreiras que têm o conhecimento técnico, que têm a memória, que têm toda essa expertise, dialogando junto e construindo de forma colaborativa, né? Nós estamos aí trazendo de novo, quando a gente começou na minha fala, a pergunta do Washington, a inovação. Inovação hoje, uma das coisas é trabalhar com design, né, de serviços públicos, com cocriação, colaboração. Então, não estamos mais no momento de o Estado desenhar as políticas públicas de forma encastelada. Nós temos os espaços e temos que estimular a sociedade cada vez mais a vir para essa discussão. E aí é pensar justamente, pegando o pedacinho da pergunta do Agno, o Estado que queremos olhando para essas nossas diretrizes e não só o governo, porque o que fica, o que é perene, é o Estado e essa construção ela é de anos. E aí eu tenho que complementar dizendo o seguinte, primeiro cumprimentando o Agno, que bom tê-lo aí na coordenação disso tudo. Eu acho que está colocada uma questão, isso, se não me engano, no artigo 37, dizendo assim, da subsidiariedade do Estado. Ou seja, a resposta, me parece, está dada no ânimos de quem desenhou a reforma administrativa, que é a subsidiariedade do Estado. O Estado como subsidiário, pura e simplesmente, do mercado. E desaparecendo tudo isso que nós estamos discutindo aqui, praticamente cai por água abaixo com essa transformação que a sociedade tem que ser levada a conhecer a gravidade da transformação em curso. Eu acho que esse é um papel que nos cabe, uma live como essa, levar também para a sociedade essa percepção da gravidade do que está em curso no Brasil. Perfeito. Então, nós vamos agora para as considerações finais, né? Completando aí uma hora de live. Nós queremos já deixar aqui o nosso agradecimento em nome do Governo do Estado, da Secretaria de Planejamento. Nós agradecemos imensamente o tempo de vocês dois, né? A colaboração aqui nesse debate, que é muito salutar, né? Para o futuro do serviço público e das carreiras de gestão. E eu deixo nessa rodada final uma pergunta, e aí vocês podem respondê-la e também fazer os agradecimentos, e a gente já encerra. A pergunta é, o tema da live, né? Qual que é a perspectiva, na sua opinião, qual que é a perspectiva, qual que é o futuro para as carreiras de gestão dentro do contexto brasileiro? O que você vislumbra para o futuro, né? Pensando de futuro. E deixei nosso agradecimento, deixa a fala para vocês, a gente vai para esse ciclo de considerações finais. Começar pelo Antônio Carlos. Pela experiência primeiro, né? Experiência primeiro. Eu diria o seguinte, eu falei no começo que eu entrei no serviço público por acaso, né? Absolutamente por acaso. E mais por acaso ainda acabei virando subprefeito em São Paulo. E eu fui assumir a subprefeitura, eu vindo da iniciativa privada, com a mesma péssima imagem que as pessoas têm do serviço público. Né? E qual não foi minha surpresa ao perceber, ao descobrir
que a máquina pública funciona. E funciona e bem. Ela vai funcionar um pouco melhor, ou talvez não tão bem, dependendo de quem esteja momentaneamente no comando, mas nem um grande administrador consegue, em 4 anos, transformá-la numa agilidade de uma sociedade anônima, e nem nós, da nossa infinita capacidade de elegermos mal os nossos governantes, colocaremos lá alguém que em 4 anos a destrua. Essa robustez da máquina pública, e temos que fazer correções, não há dúvida de que temos que fazer correções, mas ela é a garantidora da sua maior virtude, que é a perenidade, a maior virtude para o cidadão, para a sociedade, a perenidade das estruturas de Estado como fazendo o equilíbrio dos diferentes setores. E aí entram as carreiras de gestão. Tudo isso funciona e tem a participação fundamental dos gestores públicos. São vocês. Parabéns e muito obrigado por essa oportunidade que vocês me deram de me dirigir a vocês. Bom, seguindo Antônio Carlos, o desafio, né, de fazer uma projeção do que é o das carreiras de gestão aí de futuro, Washington. Eu entendo, né, e são as discussões que a gente tem visto, que elas são fundamentais. O futuro que elas têm é serem atores centrais nessa discussão da reforma do Estado, porque gestão governamental é uma atividade essencial do Estado, né? Nós viemos falando isso aqui ao longo do nosso bate-papo nessa última hora. Então, vejo que elas, enquanto futuro, têm esse papel crucial de trazer informações sobre diagnóstico, avaliar propostas, fazer propostas. Ninguém aqui está colocando que não deve ter reforma, nem não deve ter avaliação de servidores. A gente quer discutir o como, qual é essa reforma, ter clareza das regras, mas, antes de tudo, ter essa clareza de onde que nós precisamos chegar. Porque tudo que está sendo feito aqui é o como. E lembrando aqui, gosto muito de filmes, mas lembrando da Alice nos Países das Maravilhas, né? Quando ela pergunta para o gato, qual é o caminho que eu pego? E ele fala, para onde você vai? Se eu não sei onde eu vou, qualquer caminho serve, né? E quando nós estamos falando de Estado, não é qualquer caminho que serve. Então, esse é o futuro que eu vejo das carreiras de gestão, sendo atores fundamentais nesse diálogo, precisando abrir espaços e estimular esse debate e levar conteúdo, levar propostas, levar reflexões que vão ser feitas aqui no espaço como esse que a gente está tendo agora, que vão ser feitos em sede de academia, produções acadêmicas, jornais, são os mais diversos espaços também dialogando no legislativo. O que nós não podemos é ficar parados achando que essa reforma não nos atinge, principalmente quem já está aí nas carreiras, né? E por isso mesmo deixar esse alerta. Se a reforma passa nos contextos, nos contornos que ela tem hoje, sem ter essa clareza do que vem depois, aí provavelmente a gente pode sim e deve se preocupar com qual é esse futuro das carreiras de gestão. Porque se as regras do jogo não ficarem claras, a gente não sabe qual é o jogo que vai ser jogado posteriormente. Então, o nosse papel é esse meu recado, né? Para que todos nós nos engajemos, analisemos as propostas e não nos afastemos só de falar não à reforma. É discutir qual é, né? E agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com Antônio Carlos, com você, Washington, com quem está nos assistindo, deixar os meus parabéns aos organizadores, a gente, a toda a carreira do Mato Grosso, e que vocês, como muitos de outros nossos colegas, né, aqui, esse papel que nós temos de buscar esse Estado melhor e esse Estado que cumpre ali os anseios da nossa sociedade. Obrigada e um ótimo dia para todo mundo. Obrigada pelo convite. Perfeito. Então, fica aqui o nosso agradecimento aos participantes e a todos que assistiram, né, tiveram essa 1 hora aqui conosco para bater esse papo. Eu também agradeço pelo convite, para estar aqui mediando, com muito prazer, me senti muito honrado
Espero poder contribuir outras vezes quando for convocado a estar aqui. Tá bom? Bom dia a todos e até a próxima live.